Boa tarde a todos, pessoal. Essa é com muito prazer que hoje a gente vai receber o professor aqui da casa, o Leandro Gomes, nos nossos seminários do PPGE. Esse é o último seminário do PPGE nesse primeiro semestre, tá? Então, próximo segundo semestre, a gente vai ter uma nova rodada que eu e o vice-coordenador do seminários, que é o Norberto, a gente está elaborando para divulgar para vocês no segundo semestre uma nova rodada de seminários, tá? A gente faz esses seminários em conjunto com o PEP, com o PEPED, sempre revezando, e também agora com os seminários da diretoria, que envolve os grupos de pesquisa relacionados a temas ambientais. O que é que esses grupos de pesquisa estão discutindo em termos ambientais, como a gente estava vendo na semana passada com a Camila Gramkov, que veio fazer a palestra para a gente, tá? Então, é com muita satisfação que hoje a gente tem um professor, vamos dizer assim, puro sangue aqui da casa, que é o Leandro Gomes, tá? Fez graduação, mestrado e doutorado aqui no Instituto de Economia, tá? Ele vem desenvolvendo essa pesquisa sobre dinâmica inflacionária de um ponto de vista multissetorial, utilizando matrizes de insumo-produto, que vários de vocês já devem ter conhecimento de disciplinas que nós temos aqui no nosso PPG, voltadas exclusivamente para matrizes de insumo-produto, tá? E ele desenvolveu essa sua pesquisa, ele faz parte também do grupo de economia política, tá? Aqui do PPGE, tá? E ele vem desenvolvendo essa pesquisa dele relacionada à dinâmica inflacionária, uma abordagem multissetorial, com matriz de insumo-produto desde a tese dele, tá? Então, ele já vem desenvolvendo isso há um bom tempo. Isso é uma linha de pesquisa extremamente interessante e que, em geral, pouca gente discute, embora seja algo extremamente importante para entender a dinâmica de preços, por exemplo, multissetorial, que é algo ainda mais raro de ser feito na literatura nacional, tá? Então, ele vem desenvolvendo isso, essa temática, já há algum tempo, desde o doutorado dele, sob a regência aqui do nosso Fábio Freitas, tá? E como a gente vem fazendo há algum tempo, a gente também chama convidados para debater esses textos que o Leandro hoje, por exemplo, vai apresentar. E hoje o nosso convidado também é aqui da casa, que é o professor Carlos Pinkusfeld, tá? Que vai iniciar o debate. Tá? Então, sem mais delongas, a demais o tempo, tá? Passar a palavra para o expositor. Bom, boa tarde para todo mundo. Agradeço ao Caio e ao Norberto pelo convite. Como o Caio falou, sou professor aqui da casa, né? Estudei aqui, agora dou aula aqui. E na época lá da tese eu desenvolvi com o Fábio, professor Fábio Freitas, uma metodologia de decomposição estrutural para o modelo de preço que pode ser construído a partir da matriz do insumo-produto. E a gente fez uma análise, vamos dizer assim, bissetorial a partir disso. A análise da tese até 2009. E aqui a gente está fazendo agora para o período 2010-2019. Começa em 2010 por isso, porque a gente já analisou a década anterior. E a gente para em 2019 por dois motivos. A gente trabalha com as matrizes, a gente precisa das matrizes a preço corrente e a preço do ano anterior. A professora Patiane Passoni Alves tem atualizado com frequência. Tem uma defasagem, né, entre, vamos dizer assim, o momento que a gente está e as contas nacionais. As contas nacionais normalmente estão sempre 2 anos atrás. Então, em novembro de 22 saíram as TRUs para 2020. Quem trabalha, por exemplo, com desagregação do IPCA, que tenta fazer uma coisa que seria semelhante a multissetorial, a partir dali consegue vir até mais perto. A gente fica mais restrito nisso. Então, a gente poderia ir até 2020. E aí, Fábio e eu, nesse trabalho, a gente fez a opção metodológica, analítica, de não incluir 2020, embora já tenha informação atualizada pela Patiene, porque a gente entende que ali foi um ano de um choque muito específico, um choque muito diferente, fugiu muito da normalidade. E como a gente vai ficar mais claro daqui a pouco, como a gente trabalhou com análise de coeficiente técnico, a tecnologia da economia brasileira, da economia mundial, estava completamente bagunçada naquele ano, por conta da necessidade de quarentena. Então a gente avaliou que deixar 2020 fora era analiticamente mais interessante para o trabalho. Tá? Bom, o nosso objetivo é fazer essa análise multissetorial à luz da abordagem do excedente, analisando esse período, com base no entendimento que, em condições normais de funcionamento de uma economia de mercado, a inflação é predominantemente de custos. Ou, se preferir outras palavras, o núcleo da inflação é de custos. E, para isso, a gente faz uma análise de decomposição, que foi um desenvolvimento que a gente teve lá atrás e está usando agora de novo, que nosso entendimento é bastante compatível com a proposta teórica que a gente usa. Bom, na abordagem do excedente, a distribuição funcional da renda depende de fatores econômicos e sociopolíticos. O arranjo adicional
por sua vez, é condicionado pelo conflito distributivo, mas também condiciona o conflito distributivo. Então, os arranjos institucionais e políticos são importantes, por exemplo, política de salário mínimo, assim como o desempenho econômico tem também a sua razoável influência, uma dimensão conjuntural tem alguma influência. Os preços relativos e o nível geral de preço, por consequência, dependem dessa distribuição funcional e da tecnologia que vai ser materializada aqui para a gente nos coeficientes técnicos de produção. A gente está usando o supermultiplicador Shafriano, desenvolvido lá atrás pelo Franklin na tese dele, em 95, e o entendimento que a gente está usando é, em uma economia de mercado, vigora o princípio da demanda efetiva, o crescimento é liderado pela demanda, o crescimento é liderado pelas despesas que não geram capacidade produtiva, mas realizam a capacidade produtiva existente e induzem novas rodadas de expansão da capacidade produtiva. Isso nos dá uma sucessão de efeitos encadeados logicamente. O investimento é induzido, o gasto capitalista com o investimento é induzido. Por consequência, respeitando as defasagens, o produto potencial é endógeno e, por sua vez, duas coisas. Primeiro, o surgimento de um hiato de produto não é tão trivial assim, uma vez que as firmas operam capacidade ociosa planejada para poder fazer frente aos picos de demanda. E mesmo que surja um hiato de produto, ele tende a desaparecer no médio prazo, porque se vigora um processo de ajustamento de estoque de capital, a capacidade produtiva vai se ajustar à evolução da demanda efetiva. Então, mesmo que surja um hiato de produto no curto prazo, ele tende a se dissipar no médio e longo prazo. Como eu comentei no começo, isso tem uma sucessão de consequências, consequências encadeadas. A gente pode dizer que a inflação é predominantemente causada, então, pela majoração dos custos de produção, já que a inflação de demanda não é tão provável, mesmo que aconteça, ela tende a se dissipar, ela não é frequente. Em outras palavras, o hiato do produto não afeta a inflação sequencialmente. A inflação é predominantemente de custo, o núcleo da inflação é de custo. Com base nisso, a gente pode separar, na economia, a gente pode vislumbrar na economia 3 processos de formação de preço. A gente explorou 2. A gente pode pensar os bens que seguem o valor mundial de referência, como basicamente as commodities, a soja, o petróleo, o minério de ferro. Os bens que seguem o processo doméstico de precificação, como, por exemplo, o setor de serviços. A gente poderia pensar também um terceiro processo de formação de preço, que seria o processo de formação de preço dos bens monitorados. Quem trabalha com desagregação de IPCA sempre observa lá preço livre e preço administrado. Nos casos de bens monitorados, assim, a literatura brasileira tem muita coisa em cima, a gente discute muitos elementos, tem toda a discussão da eficiência, da nossa modicidade tarifária. O preço não pode ser muito baixo, que esmague as margens e comprometa a oferta no longo prazo. Nem ser muito alto, que comprometa o repasse de ganho de produtividade para os consumidores, para a economia como um todo. E, de fato, a inflação de monitorados ela tem muita literatura no Brasil, ela foi muito importante nos anos 2000. Mas para a gente aqui, particularmente, é um pouco difícil trabalhar com esse processo de formação de preço, ou melhor, explicitá-lo, né? É mais difícil explicitá-lo, porque nas contas nacionais os setores são muito agregados. A gente está trabalhando com a base 2010, são 67 setores de atividade, e aí você tem muita coisa ali dentro. Você tem setor que tem a parte de esgotamento sanitário, por exemplo, e junto daquilo tem muitas outras coisas. Então a parte que é preço monitorado é 20%, 25% do VBP daquela atividade, fica mais difícil explicitar o impacto dos preços monitorados. Então a gente vem trabalhando com 2 setores, preço internacional e preço doméstico. Os preços monitorados ficam dentro do setor com preço doméstico. A gente acabou fazendo essa opção analítica ao longo do tempo. Bom, os preços que seguem o valor mundial de referência, por exemplo, a gente tem que a cotação no mercado doméstico depende do preço internacional e da taxa nominal de câmbio. Tá? Minério de ferro, a soja, por exemplo, o petróleo. A gente tem que o preço internacional e a taxa de câmbio determinam o preço do mercado doméstico. Quem acompanhou a discussão toda do PPI da Petrobras e a discussão que frequentemente acontece da viabilidade econômica do pré-sal, quando o preço do petróleo está acima de não sei quanto, o pré-sal tem viabilidade econômica, quando está abaixo de não sei quanto, compromete a viabilidade econômica do pré-sal. É porque tem sim um custo de produção doméstico. Esse custo de produção doméstico, quando fica abaixo do preço internacional, adicionando aí nesse custo de produção o custo de oportunidade, a gente tem viabilidade econômica naquele setor, e quanto maior for a diferença entre o preço de oferta e o preço internacional em moeda doméstica,
maior é a renda diferencial, maior é a renda da terra lá do Ricardo, nesse conjunto de setores. Tá? Por exemplo, de commodities. Então, o preço no mercado interno depende do preço internacional e da taxa nominal de câmbio. Para os setores com preço doméstico, a gente tem que a gente usa como referência a proposta do PIVET, do máximo PIVET, de que a taxa normal de lucro, a taxa de lucro que organiza o sistema de preço, ela é essencialmente a taxa nominal, a taxa de juros, acrescida dos fatores de risco, tá? Adicionado do prêmio de risco. Os títulos públicos, como ativos de menor risco do sistema econômico, eles balizam a rentabilidade do setor privado e organizam, portanto, o sistema de preços de uma economia. A gente está usando essa proposta do PIVET. Então, a taxa de lucro de base do sistema, para a gente, está associada à taxa de juros. A gente tem, aqui eu coloquei na apresentação, né? A gente tem a possibilidade também, ainda que seja no horizonte temporal curto, mas pode ser um horizonte temporal curto dentro do período analítico que a gente está. Então, a gente tem a possibilidade, eventualmente, de alguma barreira à entrada, permitir um lucro supranormal nos setores com preço doméstico. De novo, por mais que possa tender a ser temporário, se for um temporário no período de análise que a gente está, tem alguma relevância. Tá? Depende da tributação, dos impostos sobre produtos, que a gente pode chamar assim simplificadamente de impostos indiretos. Depende do custo unitário do trabalho, portanto, do salário nominal, da produtividade e dos encargos sociais que incidem sobre a folha. São elementos presentes na economia brasileira. Tá? Então, a gente tem essa estrutura aqui para os preços domésticos. Tá? A gente tem as variáveis distributivas chaves, portanto, taxa de câmbio, preço internacional, produtividade do trabalho, salário nominal e a tributação. Nos chama a atenção que a gente está trabalhando com essa separação de preço doméstico e preço internacional e para um produto ter preço internacional de referência, não precisa que ele seja importado, basta que ele seja exportável. Se você equaliza a rentabilidade, você vai buscar praticar o melhor preço. Se o preço internacional é interessante para você, você tende a praticar o preço internacional. Então, aqui, na especificação que a gente trabalhou, a gente pode ver que eu abri aqui a matriz, a gente abriu a matriz, né, no sentido abstrato, mas depois a gente vai fazendo no sentido metodológico concreto. A gente abre a matriz brasileira em duas partes, né, a nacional com preço doméstico e a nacional com preço internacional, porque a taxa de câmbio vai ter um impacto diferente em cada um desses dois casos. Tá? Então, não só a gente trabalha com a cotação internacional e o câmbio influenciando o preço do consumo intermediário importado, mas também taxa de câmbio e preço internacional influenciando o consumo intermediário doméstico, mas que obedece, segue uma referência internacional de precificação. Tá? Você pode produzir minério de ferro aqui, você pode produzir petróleo aqui, soja aqui. Se você segue um valor mundial de referência, quando muda câmbio commodity, você está mudando o preço doméstico por consequência de uma mudança da cotação internacional. Então, a gente trabalhou assim. Não é apenas as importações que têm o preço mundial de referência. O que é produzido domesticamente, mas tem essa referência, também sofre influência de câmbio commodity. Tá? E aí, só manuseando as equações, a gente pode jogar AD vezes PD para o lado esquerdo, depois joga de novo para o lado direito, fazendo a inversa de Leontief. Quem está mais habituado a trabalhar, que a gente vai ver depois, vai ser a transposta da matriz A. Mas a gente tem essa especificação que mostra que esse conjunto de custos, de tributos, margem de lucro, câmbio, commodity, salário, produtividade, todos esses fatores têm um impacto direto sobre o sistema de preço, mas tem um impacto indireto também. Quando eu majoro o salário, por exemplo, eu estou encarecendo o consumo intermediário dos diversos bens que são produzidos na minha economia. Então tem um impacto direto, não seria a última etapa da cadeia produtiva, mas tem uma série de impactos encadeados que aparecem ali, e vale para salário, vale para produtividade, vale para todas as variáveis-chave do sistema de preço. Tributos, taxa de lucro, commodity, câmbio, e assim por diante, é o que a gente está aqui tudo organizado. Tá? Contribuições patronais, isso tudo vai ter um efeito encadeado, que vai reverberar lá na frente, no preço final, no nível geral de preço, a partir do impacto que tem sobre o consumo intermediário doméstico com preço doméstico. A inflação média da economia vai ser a média ponderada da inflação dos dois setores. Então, a gente pode trabalhar com essa expressão também para isso. Tá? A inflação da economia é a média ponderada da inflação do setor doméstico com a inflação do setor internacional. E aí, finalmente, a metodologia propriamente. A expressão bonitona, ela mostra para a gente, basicamente, todos os elementos que a gente tinha discutido antes. Aqui é a expressão metodológica, fruto lá da decomposição que a gente desenvolveu.
E o que é muito bom, né, gera muita satisfação para a gente, é que tem uma convergência bastante expressiva, bastante satisfatória, entre o que a gente entende que é o funcionamento do sistema capitalista e o que a metodologia consegue trazer para a gente de informação. A meta da metodologia é separar o impacto de cada uma daquelas variáveis chaves e quantificar o impacto de cada uma delas. E ela consegue fazer isso. Ela consegue fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco melhor, mostrando o impacto do custo da evolução do custo salarial, da evolução da produtividade, da evolução de tributos, câmbio, commodity. Então, a gente consegue captar esses resultados, separá-los, quantificá-los, e aí ver o impacto que eles vão ter, não só direto como indireto. Né? Então, se eu tenho um choque de commodity, que isso vem lá na frente a encarecer o consumo intermediário, que foi produzido no Brasil, mas que seguiu um valor mundial de referência, a gente consegue captar esse efeito encadeado todo e quantificá-lo. Tá? Então, a metodologia ela converge bastante para a proposta teórica. Na proposta teórica, isso também, de certa forma, está presente, só talvez não apareça só tão explícito. Aqui na metodologia fica mais explícita essa dimensão também, que a própria evolução dos coeficientes técnicos tem impacto sobre o custo de produção. Tá? E aí a gente consegue captar com a decomposição o impacto da mudança dos coeficientes técnicos sobre o custo de produção. Bom, então, basicamente, ela vai dar tudo isso para a gente. Ela vai dar um impacto de mudanças no coeficiente técnico, vai dar impacto de mudança de salário, produtividade, tributação, câmbio, commodity, e por aí vai. Tá? Todas as taxas de lucro normal, tudo que organiza o sistema de preço vai estar presente ali. A gente vai ter vários efeitos que vão quantificar a contribuição de cada elemento. A proposta é trabalhar com preço doméstico e preço internacional, então a gente precisa fazer uma divisão desses produtos em preço doméstico e preço internacional. E aí a gente trabalhou com um índice de preço para poder fazer isso. A gente pegou lá a base de dados do Banco Mundial, a base Comtrade, a gente pôde usufruir de um tradutor do GIC, que fazia a transposição lá do HS6 para o SCN 2010, portanto 127 produtos. E com isso a gente conseguiu, tanto para as exportações mundiais quanto para as exportações brasileiras, falar delas, mas numa lógica SCN, tá? Com base nos 127 produtos. Um pouco mais de 5 mil produtos lá na base HS6, a gente traduziu para SCN, e aí não são os 127 que receberam nada, né? Alguns são setor de serviços, por exemplo. Serviço doméstico não tem exportação brasileira, não tem exportação mundial. Mas 84 produtos dos 127 tinham correspondência lá com a base, então tinha a ver com exportação brasileira e exportação mundial. A gente fez o índice de preço para cada um desses 84, tanto para a exportação brasileira quanto para a exportação mundial. Tá? Nota de rodapé, que isso sempre gera assim, uma dúvida, a gente não trabalhou com corrente de comércio, incluir importação, a gente também não pegou a fração da exportação mundial, que é a fração brasileira. Não é isso, a gente montou um índice de preço para cada uma dessas cestas, que eram esses 84 produtos SCN, para exportação brasileira e para exportação mundial. Então a gente tinha a série temporal com a taxa de crescimento de cada um dessas cestas, para a exportação brasileira e para a exportação mundial. E a gente analisou cada uma dessas 84. Quando tinha uma trajetória convergente da exportação brasileira em relação ao preço da exportação brasileira, separando o preço e quantidade, do preço da exportação brasileira e da exportação mundial, a gente julgava que era um produto SCN que tinha uma lógica de precificação internacional. Quando não tinha uma convergência, a gente julgava que era um produto SCN com uma lógica de precificação doméstica. Tá? A partir disso, o desafio seguinte era conseguir transformar produto em atividade, porque nas contas nacionais a gente não tem valor adicionado por produto, a gente tem valor adicionado por atividade. Então, para poder analisar custo salarial, tributos, etc., a gente precisava poder, esse é de operacional bruto, precisava poder passar para atividade. Aí a gente fez, não foi a market share, tá? Essa também é uma dúvida frequente, no caso não foi a market share. A market share a gente pega a participação da atividade no produto. O que a gente fez foi cada uma das 67 atividades, esses 84 produtos, SCN 45, a gente classificou como preço internacional. Aí a gente somava a participação no VBP por setor de cada um desses 45 produtos. Quando essa participação dos 45 somados superava 50%, a gente dizia que aquela atividade tinha preço internacional. Quando era inferior a 50%, a gente dizia que tinha preço doméstico. O que deu menor fração foi 64%, eu acho. Das atividades que a gente chamou, que é 22 atividades a gente chamou de preço internacional, e as outras 45 de preço doméstico.
Das 22 que a gente classificou como preço internacional, a que deu mais baixo, acho que foi 64%, uma coisa assim. Tá? Aí sim a gente finalmente tinha setores com preço doméstico e setores com preço internacional. Tá? Uma coisa importante também nos exercícios de decomposição estrutural é a gente conseguir separar os períodos da melhor forma possível. Eu quero analisar custo e preço, né? Impacto da evolução do custo sobre a taxa de inflação. Aí vamos supor que eu estou no ano 0, eu caminho para o ano 1, no ano 1 os salários dobram. Tá, então, os salários dobraram, eles tiveram uma ação relevante sobre o nível de preço. Do ano 1 para o ano 2, os salários caem a metade, voltam, portanto, ao patamar do ano 0. Se eu for decompor o ano 2 sobre o ano 0, eu vou decompor uma variação nula. Eu não vou enxergar que eu tive uma inflação salarial importante no primeiro ano e uma deflação salarial importante no segundo. Eu vou achar que não aconteceu nada. Tá? Então, no exercício de decomposição, é importante a gente separar os períodos de modo assim, efetivo, eficiente, de modo pertinente, consistente. Tá? E aí, analisando a inflação brasileira nesse período, a gente tem uma fase de inflação mais ou menos razoavelmente mais alta, um pouco mais alta até 2016, heterogeneidade, mas inflação na média mais baixa a partir de 2017. Quando a gente olha o desempenho econômico da economia brasileira, a gente também pode pensar em mais de uma fase. A gente teve uma desaceleração em relação aos anos anteriores, na fase 2011-14, mas de crescimento ainda positivo. Depois veio uma recessão terrível lá 15 e 16, o PIB cai acumulado mais ou menos 7%. Depois de 17 a 19, a gente tem um crescimento de mais ou menos 1%. Né? Até a expressão que foi conhecida na época, a despiora da economia brasileira, que é melhor do que cair 3,5% ao ano, mas não é nada também que seja muito sedutor. Tá? Então a gente consegue identificar essas fases. A gente também pode identificar fases um pouquinho diferentes quando a gente pensa no arranjo de política econômica. A gente teve de 11 a 14 um pouquinho mais de flexibilidade na política monetária, a gente teve uma certa desoneração fiscal, com o objetivo de dar competitividade aos setores exportadores, e a partir de 2015 a gente começa o processo de ajuste fiscal mais ou menos contínuo da economia brasileira, com as reformas que vão seguindo, teto de gasto em 2016, reforma trabalhista em 2017, a Previdência em 2019. Então a gente foi tendo uma reorientação da política econômica também nessa fase. Portanto, a gente consegue imaginar uma fase 2011-14, uma segunda fase ali de choque, de recomposição de preços de tarifas, energia elétrica, transporte urbano em 2015, 15 e 16. A gente teve um comportamento do câmbio diferente, 11 e 14 para 15 e 16, 17 e 19. E somado a isso, também, a gente tem um comportamento diferente, heterogêneo do preço das commodities. O preço das commodities em 2011 a 14, ela tem uma média razoavelmente superior, acho até que a gente pode dizer bem superior em relação a 2010. 2015 e 16 bem menor que 2011 e 14. E depois de 17 e 19 é uma subida mais suave do que antes, bem mais suave do que antes, mas é uma subida. A média 17 e 19 é superior à média 15 e 16. Então a gente separou esse período em 3 fases. 11 e 14, um pouco mais de flexibilidade na política monetária, uma política fiscal que tentava desonerar setores exportadores para fazer um profit-led. A gente teve uma fase, e algum crescimento, né? Um crescimento que na época a gente achava pouco, mas era ainda algum crescimento. Depois a gente teve a fase 15 e 16 de muitos choques. 2015 teve choque no câmbio, choque em tarifa de energia elétrica, choque em tarifa de transporte urbano e uma mudança de patamar no preço das commodities. Em 2017 em diante, um conjunto maior de reformas, uma economia que cresceu em média 1,5% ao ano, preço de commodities um pouco mais alto, câmbio desvalorizando um pouco mais suave do que antes. Então a gente separou em 3 fases. E aí a gente chegou a alguns resultados. Passa mais um, por favor. A primeira coisa é que os setores com preço doméstico, eles representam uma fração bem maior da economia brasileira, aqui pensando na produção, né, o VBP, do que os setores com preço internacional. Eles respondem, grosso modo, a 3/4 do VBP, enquanto os setores com preço internacional, mais ou menos, a 1/4 da economia brasileira. Quando a gente olha a primeira fase, a gente observa que a gente teve uma inflação média de 8,5% ao ano, com alguma discrepância, mas uma discrepância moderada entre os setores. Foi maior no setor com preço internacional do que no setor com preço doméstico, 9,6 contra 8,1, é uma discrepância razoável, mediana. Né? Não chega a ser uma discrepância muito grande. Essa inflação de 8,1 nos setores com preço doméstico promoveu uma contribuição para a taxa de inflação da economia brasileira de 5,9 pontos percentuais, enquanto essa inflação de 9,6 contribuiu com 2,6 pontos percentuais.
que corresponde a 27,3% do VBP, tendo uma inflação de 9,5%. Tá? Somado, isso dá uma contribuição de 8,5 pontos percentuais. Tá? Então, aqui, grosso modo, a gente tem que 2,6 é a contribuição da evolução de câmbio e commodity nesse período, e 5,9 é a contribuição de todos aqueles outros elementos que a gente tinha discutido. Para as fases seguintes, a gente observa que a inflação da economia brasileira diminui um pouquinho, em 15 e 16 comparado a antes, tem uma redução moderada. Essa inflação moderada acontece principalmente pela desaceleração da inflação nos setores com preço internacional. Uma vez que o setor com preço doméstico teve basicamente a mesma evolução de preço de antes. 8,1 contra 8,3 é virtualmente a mesma coisa. Já nos setores com preço internacional, não, ela cai razoavelmente, ela cai mais de 4 pontos percentuais, a contribuição dela cai de 2,6 para 1,3, tem uma queda razoável, uma queda bem considerável. Tá? Então, a combinação de câmbio e commodity aqui gerou uma contribuição direta, vou explorar daqui a pouco isso um pouco mais, uma contribuição direta de 1,3 pontos percentuais e não 2,6 como antes. A gente viu, nesse período, a gente teve a taxa de câmbio desvalorizando 40% em 2015 e mais 5% em 2016. Isso dá uma média anual, como a gente está com períodos que têm tamanho diferente, estou sempre trabalhando com média geométrica. Tá? 40% em um ano e 5% no outro vai dar uma média geométrica um pouquinho maior que 20%. Tá? É uma taxa de desaceleração mais acentuada do que no quadriênio anterior. E mesmo assim a contribuição foi bem menor. Então a gente vê que aquela média mais baixa das commodities foi importante. Tá? E aí, para o último subperíodo, volta uma, por favor. O último subperíodo a gente tem uma queda mais expressiva da inflação, ela cai quase 1/3, vai para mais ou menos 5%. Um pequeno repique do preço internacional, que volta a aumentar um pouquinho. E aí uma queda bem mais expressiva, que a gente pode chamar de uma queda grande, dos setores com preço doméstico, a inflação vai quase a metade, a contribuição vai quase a metade. Aqui a gente teve claramente uma mudança de dinâmica de preços no setor com preço doméstico nessa última fase. Passa mais um, por favor. Aí tem um tabelão, no tabelão a gente consegue separar e quantificar o efeito de cada uma dessas coisas. Tá? Como o Caio pediu para eu organizar o tempo aqui, eu posso até depois falar mais, eu não vou entrar no mérito de cada um, eu vou fazer um apanhado geral. Tá? A gente pode pensar em alguns agrupamentos assim, para a evolução do nível de preço, para determinante da taxa de inflação. Mudança nos coeficientes técnicos, que são esses que estão elencados ali, depois eu posso explorar mais se alguém tiver dúvida. Tá? A mudança nos coeficientes técnicos. A mudança no preço do consumo intermediário doméstico, mas que segue um valor mundial de referência. Então, ali também é câmbio e commodity. E a mudança no preço dos importados, que a princípio também é câmbio e commodity. Tá? Não é o efeito direto, como a gente viu antes, é o efeito indireto, como a gente tinha visto lá atrás. Você tem um choque de custo que vai gerar um rebote lá na frente, você vai repassar aquele preço, aquele custo mais alto é o preço final. Então, a gente tem uma contribuição aqui de câmbio e commodity nessa primeira fase, ali vai dar mais ou menos 1,3, mais ou menos. Somado àquele 2,6 que a gente viu antes, a gente tem que câmbio e commodity foram uma combinação importante nessa primeira fase. A gente observa que o custo salarial a gente pode abrir na evolução do salário propriamente, dos encargos sociais que incidem sobre a folha e da produtividade. O efeito esperado da produtividade aqui é uma contribuição negativa. A produtividade do trabalho aumentando, ela modera o crescimento do custo unitário de trabalho e, a princípio, a nossa expectativa era que a produtividade gerasse uma contribuição negativa. Isso não aconteceu em nenhum momento da década. Tá? A produtividade sempre fez gol contra, em nenhum momento ela jogou, vamos assim, a favor, em nenhum momento ela conseguiu fazer o que ela deveria. Nosso desempenho com o comportamento da produtividade do trabalho da economia brasileira foi ruim à beça nessa última década. A gente não moderou, aqui nessa primeira fase, não moderou o custo unitário de trabalho a partir disso. A gente tem, então, que a evolução salarial contribuiu com aproximadamente 1,8, as contribuições sociais com 0,4, isso deu para a gente, na média desse período, uma contribuição do custo unitário de trabalho de 2,16 para a taxa de inflação, para aquela taxa de inflação lá de 8,5. Tá? E a recomposição das margens de lucro, você remarca preço para tentar alcançar uma meta de lucratividade compatível com a proposta do PIVET, etc. Foi mais ou menos de 1,5% do PIB na média desse período. Tá? Quando a gente vai elencar, então, os fatores chaves nessa primeira fase para explicar o processo inflacionário brasileiro, a gente tem câmbio commodity, e depois o custo unitário de trabalho, e, por fim, a recomposição das margens. Tanto o efeito da tributação, quanto o efeito
da mudança dos coeficientes, ele tem uma dimensão bem secundária. As variáveis chaves de conflito, elas se destacam. Câmbio commodities, salário e remarcação de preço, que seria o efeito das margens. Quando a gente vai olhando ao longo da década, como evoluiu, a gente observa que ali na segunda fase há uma suavização, não só a gente viu, né, que tinha caído para 1,3 em vez de 2,6, a contribuição do preço nacional, como o efeito indireto dele foi zero, porque houve uma majoração de preço das importações, mas uma queda do consumo intermediário doméstico com preço nacional. Então, câmbio e commodity aqui tiveram um comportamento mais suave. De novo, comportamento mais suave, com uma taxa de câmbio que se desvalorizou uns 20% ao ano. Tá? Então, foi uma contribuição importante da queda das cotações internacionais. Os impostos, eles mudam um pouco ao longo do período, mas em nenhum momento eles têm um protagonismo assim, que chame a atenção. De fato, 0,53 é bem maior que 0,25, mas continua uma contribuição moderada, continua sendo um elemento razoavelmente secundário da nossa dinâmica inflacionária. E a gente observa, a gente começa a observar efeitos bem interessantes assim, para o conflito distributivo. A gente vê que no segundo subperíodo, que foi a fase de recessão, a produtividade ela não gerou a contribuição negativa que a gente imaginava que ela geraria, que a gente gostaria que ela gerasse. A gente observa que a literatura de que a produtividade econômica, né, que ela é muito procíclica, se materializou aqui. A nossa produtividade foi super procíclica, ela caiu de modo que sozinha ela majorou o custo e representou meio ponto percentual de inflação na média desse período, de uma inflação de 7,5%, então foi bem gol contra assim, da produtividade nesse período. A gente tem que as contribuições sociais mais ou menos dão a mesma contribuição de antes. O salário propriamente dá uma contribuição um pouco menor, mas não chega a ser uma mudança assim, de escala, de ordem de grandeza. É uma contribuição um pouco menor, mas é uma diferença que eu penso que a gente pode chamar de moderado. E a gente tem, então, não por conta diretamente do comportamento salarial, que foi mais ou menos na mesma linha, mas principalmente pela queda da produtividade do trabalho, a gente teve uma pressão do custo salarial ainda mais forte do que na primeira fase, sobe para mais ou menos 2,5%, é maior que na primeira fase, fruto predominantemente do comportamento da produtividade, já que os salários mais ou menos tiveram um comportamento comparável. E a gente observa um processo bem expressivo de recomposição de margem na economia brasileira. Margens de preços monitorados, como energia, transporte urbano, mas provavelmente recomposição mais geral de margens, dada a intensidade desse efeito no segundo subperíodo, que é o dobro do anterior. Então tem um processo de recomposição de margem forte aqui no período 15 e 16. Para o período 15 e 16, a gente observa então que o câmbio e commodities tiveram uma contribuição mais moderada. O principal elemento foi a recomposição das margens. O segundo principal elemento foi o custo salarial, em boa medida pelo comportamento, vamos chamar assim, inadequado da produtividade. E, por fim, a gente teve câmbio e commodity, mesmo com o câmbio desvalorizando 20% ao ano, contribuição lá da queda das commodities. Eu acho esse resultado interessante, porque a gente normalmente trabalha com dois mecanismos entre o nível de atividade e a evolução do nível de preço. Custo unitário de trabalho procíclico e margem de lucro procíclicas. Então, quando a economia está crescendo mais rápido, a inflação é um pouco maior, porque remarca mais preço, remarca mais salário. E não foi isso que a gente observou aqui. Tá? Não foi isso que a gente observou aqui. A contribuição do custo unitário do trabalho é maior por conta do comportamento da produtividade. Remarcação salarial propriamente não foi mais aguda, tá? Não foi mais intensa. Assim como as margens tiveram um comportamento bem mais intenso na fase de recessão do que na fase anterior. E, claro, o processo de recomposição de margens. Portanto, a ideia de que a recessão de 15 e 16 ajudou, pelo menos no curto prazo, pelo menos diretamente, a moderar repasse de custo para os preços, eu penso que não fica muito bom, não é uma interpretação muito boa à luz dos resultados que a gente tem, porque o custo unitário do trabalho cresceu mais forte e a remarcação aconteceu, o efeito margens foi mais forte do que no período anterior. Então, não parece muito provável que a recessão tenha ajudado a moderar a taxa de inflação, no sentido que teria sido ainda pior se a economia tivesse crescido. O que meio que salvou a gente de uma inflação ainda mais alta nessa fase foram as commodities. O câmbio desvalorizou na média 20% ao ano, a produtividade caiu, majorando o custo do trabalho mais rápido do que antes, as margens foram recompostas mais rápido, essa inflação foi menor nessa fase, basicamente pela queda das cotações internacionais. Tá? Na última fase, a gente tem câmbio e commodity, representam uma fração um pouco mais alta do que na segunda, é mais em linha com a primeira, a contribuição de câmbio e commodity na terceira fase é mais em linha com a primeira, tanto diretamente, que fica até um pouco maior, mas indiretamente também.
e a gente observa, aí sim, uma mudança grande de comportamento, vamos dizer assim, das variáveis distributivas domésticas. A gente tem que as margens têm contribuição bem menor, já tinha tido muita remarcação de preço, elas já estavam recompostas, elas tiveram uma contribuição muito menor que na fase anterior. Tá? Assim como, aí sim, a condição mais estrutural do mercado de trabalho, pior do que antes, mudou bastante a dinâmica de preços e salários. A produtividade continuou não fazendo o gol que deveria, mas ela pelo menos atrapalhou de modo mais suave. A contribuição social teve um comportamento mais suave, fruto da própria evolução mais suave dos salários, e aí sim, o comportamento salarial foi muito mais suave, porque a gente tem uma queda aqui, vai para um pouco menos de 1/3, então a gente tem uma mudança de comportamento dos salários nominais bem mais expressivos. Tá? Aqui sim, eu acho que a gente pode falar em moderação salarial, mudanças gerais de barganha da força de trabalho, em contexto de desemprego bem mais elevado, etc., mudaram a dinâmica salarial. Então, assim, só para fechar, que eu já estourei o tempo que o Caio pediu, pensando em termos assim, gerais, ao longo desse período todo, a gente tem contribuição expressiva de câmbio e commodity em 2 fases, na primeira e na terceira. Na segunda, o câmbio ainda majorou os custos, mas as commodities ajudaram. A gente tem que o comportamento das margens foi mais agudo na segunda fase, a gente percebe efetivamente uma remarcação de preço mais forte, a gente observa que a contribuição do custo unitário de trabalho foi se reduzindo, principalmente no final, que as mudanças gerais, as mudanças estruturais da economia brasileira foram modificando o poder de barganha da força de trabalho. É verdade que uma inflação menor, a princípio, a força de trabalho também barganha reajustes mais moderados, porque ela não precisa de tanto reajuste salarial com uma inflação mais baixa. Porém, a mudança é muito grande. Não parece provável só ter sido mudança de pleito. É mudança também do quanto você conquista mediante a sua movimentação. Então, a gente tem a evolução ao longo da década de uma contribuição decrescente do salário. As margens têm um pico no meio do caminho e depois uma moderação, já estavam recompostas. E o câmbio, o commodity, tem um comportamento super heterogêneo. Né? Fase boa, fase ruim. Ali, em 2015 e 2016, a inflação só caiu por causa das commodities. Depois, não. Em 2017 e 2019, a inflação cai mais. Ela cai mais mesmo com câmbio e commodity, com cotações menos... câmbio desvalorizando mais devagar, porém desvalorizando continuamente 17, 18 e 19. As commodities com a cotação um pouco mais alta, então você tem uma pressão ali do que seria o setor externo, mas você tem uma recomposição das margens mais baixa e uma grande moderação salarial, que permitiu uma queda mais expressiva da taxa de inflação nessa última fase. Beleza? Tá bom. Passei um pouco, mas... Agradecer ao professor Leandro pela excelente palestra, que eu já tinha visto, acho que umas 2, 3 vezes, tá? Desse tema super interessante que o Leandro nos trouxe sobre a dinâmica inflacionária numa abordagem multissetorial. E agora eu vou passar a palavra para o nosso debatedor convidado, que é o professor aqui da casa, o nosso querido Carlos Pinkusfeld. Carlos? Bom, e eu gosto muito desse trabalho dele, acho muito interessante. E gostei também muito desse novo período de abordagem que ele fez aqui. E aí tem um resultado que eu gostei, o outro, não vou dizer que eu não gostei, mas fiquei meio... É bom, quando discorda do que você acha que está certo, aí também tem alguma coisa diferente. Então, antes, Leandro, de entrar porque a metodologia, eu queria uma coisa que eu estava falando com o Fabinho aí nos corredores, que é esse... eu gosto dessa metodologia de pegar que essas pessoas não se tocam, né? Que vocês acham que o preço internacional é só da coisa que é importado. Porque como o modelo normal de inflação, a gente pega o coeficiente de importação. Qualquer modelo, sabe, da PUC antigo, certo? Ela pegava, quando a PUC era estruturalista, ela pegava um coeficiente de importação e botava o preço do insumo importado. Chico Lopes, Modiano, André Lara Rezende, todos eles. Vocês conhecem o nome dessas pessoas, né? Esqueci. Muito bem. Só que isso tem um problema. Você supõe que os preços que são afetados pelo câmbio e pelas commodities são só os preços de coisas importadas, que não é verdade. Por que um produtor nacional de soja, que seja, mas não só de soja, esse que é o ponto. Porque um produtor nacional de qualquer coisa vai ver o preço nacional subir e por
apoia a população brasileira, vai manter o preço dele. A famosa teoria do preço único, vocês aprenderam. Não tem nenhuma razão para um cara, quando o preço sobe lá fora, não sobe o preço aqui dentro também. Não é otário, tá certo? Então, esse tipo de metodologia que ele usou, vocês viram como é que ele fez? Ele pegou o índice de inflação, ele fez uma conta que é 0,7, para fazer o índice e tal. Vocês leiam o artigo, pelo amor de Deus. Aí vocês vão ver como é que ele faz essa conta direitinho. E ele faz o índice de inflação de preços externos e o índice de produtos exportados brasileiros. Aí, quando coincide, quer dizer o quê? Que os preços nacionais estão indo junto com os internacionais. Se não coincide, é porque não tem essa conexão. É um preço. É legal porque ele não define a prioristicamente, ele define pelo comportamento. Entendeu? Pelo comportamento dos preços nacionais que vai junto com... E não é os importados, por isso que eu estou falando. Por isso que eu mencionei a metodologia antiga da minha, porque eu sou velho. Então, quando eu comecei a estudar isso, a metodologia era essa. Era pegar os preços dos insumos importados, botar na equaçãozinha de custo, botar o markup sobre isso, e isso dava inflação. Agora, desde que a gente se tocou sobre isso, já faz 30 anos, mas tudo bem. E até eu faço meu escandinavo aqui, que me valeu uma visita à Escandinávia, até, para ser sincero. Mas a gente se tocou isso, coitado, foi antes, não foi... O Fábio está tirando o valor da gente, botando só nos escandinavos, que não dá para valorizar o produto nacional. Eu sei, estou brincando. Não, foi descoberto depois, Não, porque é até meio confuso esse processo, só para dar um toque para vocês, esse processo nosso aqui começou lá pelos anos 80, e a gente começou a estudar a inflação aqui no IE, tá? E a gente partiu dessas equações de preço da PUC, que era quem fazia isso, tá? E aí a gente foi, não é por aí, não é por aqui, não é por aí, não é por aí, e fomos descobrir, achando essas coisas, mexendo nessas coisas. E uma das coisas que a gente mexeu era essa, de fato, como o Fabinho está falando, depois a gente veio a descobrir que tem uma literatura bem legal, a gente sabia, mas não tinha estudado, uma literatura interessante sobre o modelo escandinavo, que tem uma tese que eu Morlin, que eu orientei, e tem um texto publicado que eu vou mencionar aqui para vocês. Então, isso aí, assim... O Fabinho está dizendo que está sendo super honesto, não foi a gente que inventou isso, mas a gente também não sabia. Ignorância is a bless, como o pessoal diz. Então, ainda bem que era ignorante, a gente ficou todo feliz se eu tivesse descoberto nada. Mas isso é importante. Então, esse jeito que faz a conta é importante, que você faz pelo resultado e não o que você acha. Podia ser assim, eu acho que carro é o mesmo preço, entendeu? Eu acho que máquinas e equipamentos é o mesmo preço. Não, você vê o comportamento de precificação, se quiser chamar isso, e vê o comportamento dos preços nacionais, e aí você tira os internacionais. Então, é uma coisa bem interessante, isso acho que é um mérito. Nesse ponto, eu fiquei com uma dúvida, que até perguntei para o Fabinho, sobre esse negócio de mudar, assim, se o preço do efeito relativo for negativo, o preço do insumo cresceu, o volume relativo... Não sei, porque eles, não sei quem leu, mas talvez quem leia, como eu, tenha um pouco de dúvida. Porque tem um efeito de estrutura produtiva. Bom, aí só para uma coisa, além desse efeito direto do preço, como ele falou, tem um efeito indireto do preço. Mesmo que você esteja produzindo aqui com uma precificação doméstica, sei lá, setor serviço, é óbvio que setor serviço, em algum momento, o preço internacional afeta o setor serviço. Por exemplo, setor serviço aumentou pra caramba o custo... Energia Itaipu, por exemplo. Energia Itaipu, o petróleo também. Entendeu? Então, por exemplo, o setor serviço que mais cresceu recentemente foi telecomunicações, até caiu, mas foi transporte. E eu desconfio fortemente que transporte é por causa desse negócio de comprar online. Então, hoje em dia, você vê aquelas vanzinha não, como é que é? Van, né? Do Mercado Livre, né? É van. Toda hora você vê, tem umas... rodando pela cidade. Se você comprar no Mercado Livre, no dia seguinte está na tua casa, é verdade. Tá? Então, acho que cresceu. Isso é o troço que mais cresce, absurdamente cresce o teletransporte no Brasil recente. Absurdo. Obviamente que, em algum momento, o custo do setor transporte vai ser o quê? Impactado pelo insumo importado. Então, tem esse, entendeu? Tem dois efeitos. Tem o efeito que eles chamam de direto, que é o preço acompanha,
porque eles cobriam lá fazendo as deflações, acompanha o preço internacional, tem o mesmo processo de precificação, mas tem um segundo efeito, que o preço doméstico também tem um elemento, uma parte dele que é dado pelo insumo importado, que também vai afetar domesticamente, ainda que o sistema de preço seja doméstico, entendeu? Ele não acompanha, mas um componente de custo dele sobe tanto pela taxa de câmbio, pela commodity internacional. Então, na verdade, que é o tradicional, exatamente. É um tradicional, que você tem um componente importado do seu produto doméstico. Esse é o tradicional que tem. Tá? Só que eles não separavam esses dois mecanismos de precificação. Um que vai junto e um que é um pedaço do custo doméstico. Fala, Fabinho. Tá. Ok. Então, acho que valeria a pena explicar isso, mas é bom ficar claro isso quando a gente faz esse quadrinho. Vocês têm que pensar nesses dois efeitos. No efeito que o cara vai direto com a precificação e no outro que tem o impacto PUC, se você quiser chamar, que é o impacto via custo, dentro da estrutura de custo da produção doméstica, assim, no mecanismo de precificação doméstica. Tá? Então, acho que isso é um troço muito legal, mas eu acho que vale a pena dar uma... Para explicitar mais. Esclarecimento talvez para eles aqui e talvez no texto, eu não sei. Bom, chegando aqui nos resultados, eu fico feliz, que a parte que eu fico feliz é que, vou botar aqui essa aqui, que obviamente esse texto é um texto que tem aí na revista Propaganda Gratuita, tem o texto na revista Oikos, que justamente a gente fez com o Guilherme Murlin, que atualmente é doutor por Siena, não é isso? Por Siena. Deve estar aqui em julho, não é isso? Mas ele vem para cá agora em julho, né? Não sei. Ele vem no Congresso de Mandled e a dissertação de mestrado dele, e a gente chamou esse períodozinho aqui, ó, da nossa Golden Age, do tipo... E aí que a gente foi olhar o modelo escandinavo, que é uma coisa que faremos em breve, não é isso, Jean? Sim, tomara, né? Tomara. Que é uma mentira dizer que toda inflação é ruim para o trabalhador. Tá certo? Inflação que é ruim para o trabalhador é a inflação que é de custo. Então, você tem um choque cambial, é péssimo para o trabalhador. Mas se a inflação é de salário, desde que o markup não seja constante, é boa para o trabalhador. Porque o salário vai subir antes do preço. Tá certo? Senão o salário real não sobe, como diz bem o Fabinho. Tá certo? O problema, quer dizer, a característica dos modelos kalekianos antigos, PUC e tal coisa, é que o markup real estava dado. Tá? Então, quando o markup real estava dado, existia um conflito entre salário e lucro absoluto, entendeu? A não ser que você compensasse via diminuição de custo de commodity. Porque o markup estava dado. Não afetava a margem real estava dado. Tá? Tanto é verdade que quando você tem esse modelo de estabilização lá, Gustavo Franco para 86, para inflação, coisa, quem consegue fazer, digamos assim, é a taxa de câmbio. Tchau, Fabinho. Então, a taxa de câmbio real valorizar é uma consequência normal de um processo de estabilização, onde você tem alguma recuperação salarial e um markup rígido. Entendeu? Essa jogadinha. Então, neste caso, você pode ter uma relação entre salário e inflação que é ou negativo ou irrelevante, a não ser que o câmbio é meio Brasil, tá? Quando o salário sobe, o markup fica parado, o câmbio valoriza, é bom para os trabalhadores. Tá? Mas você pode ter outra situação, que é exatamente essa situação da inflação escandinava, que o salário subia, a inflação era moderada e o salário real subia. Então a inflação era boa para os trabalhadores. É óbvio que, consequências diretas desse trabalho faremos em breve, assim esperamos, tá certo? É que quando você tem uma inflação muito alta, a inflação muito alta normalmente é a inflação de quê? De qual? Qual é a inflação muito alta na história da humanidade? Qual o custo que sobe muito? Nem imagina a inflação de salário ser muito alta, gente, pelo amor de Deus, os trabalhadores tivessem isso, o sistema não era capitalista, era trabalhadorista. E câmbio.
commodity, preço das commodities mais câmbio. Porque normalmente, quando pega preço commodity, você rebate com o câmbio. Que você vai falar a economia brasileira em 73. Você tem o choque de commodity e choque de câmbio, você tem os dois juntos. Porque o choque de commodity costuma dar um piripaque na balança de pagamento, na conta comercial, e aí você tem que dar uma desvalorizada de câmbio. Normalmente as duas coisas vão... Então, inflação alta é câmbio, ponto, final, parágrafo. Qualquer estado da humanidade. Tá? Inflação salarial não é baixa, não é alta. Por quê? Porque trabalhador é trabalhador. Corre atrás de prejuízo, acorda às 6 horas da manhã, come marmita, mas não consegue aumento muito grande de salário. Então, inflação salarial, e são essas, por isso que esse modelo chamava inflação, o tal do escandinavo, chamava de inflação rastejante. Que é uma inflação pequenininha, sim, 5%, 6%, 7%. Estou falando Áustria, Alemanha, tá? Mas que o salário vai um pouquinho na frente, e o salário vai subindo, e o sistema vai acomodando. Só que, como ele bem mostrou, qual é a nossa desgraça para isso? É isso aqui, ó. Na Golden Age, era um período de fortíssimo crescimento da produtividade. Então, você conseguia ter um alto crescimento salário, tá? Você não pressionava tanto a margem de lucro, porque você tinha um grande crescimento da produtividade. Aí, você não tem mais isso. Então, esse período brasileiro aqui, da Dilma, foi um período que tem lá uma inflaçãozinha, um crescimento do salário, tá? Não dá para... Mas isso aqui não ajuda muito a tua vida. Então, é uma situação menos favorável. É uma creeping inflation, por assim dizer. E reparem por que é creeping inflation. Qual é o que está subindo aqui mesmo? É o salário. Tá? O que explica o crescimento aqui é o salário. Olha a comparação para isso aqui. Isso aqui o salário está crescendo pouquíssimo. Tá? Crescendo menos do que outros efeitos lá em cima. Então você tem uma inflação que é muito menor. Tá? Então tudo bem, até aí beleza. O meu problema é com esse período aqui. Porque esse período aqui... Passa uma tela para frente para mostrar uma coisa aqui. Para frente, por favor. Isso. Aí, não cheguei a mostrar por causa do tempo, estava preocupado com o tempo. Mas é a fração total, né? Então aqui câmbio commodity direto foi 31, indireto foi 17, aqui foi 18, aqui 34 mais o indireto mais 23. E aqui a participação da inflação salarial. Ela até cresce um pouco, esse depois ela desaba. Depois ela desaba. That's my problem. Exatamente esse é o meu problema. É como... E aí eu fui olhar os dados desagregados. Se você vai olhar os dados agregados, o salário não vai bem nesse período. Quando você vai olhar o salário real, folha salarial de São Paulo, foi olhar vários dados, não, era estranho naquele período que começa uma terrível crise, o salário está essa festa, o salário contribui ainda mais, né? Se você olhar mesmo o outro, o salário vai... Se você olhar, ele vai dizer, foi muito ruim a produtividade, tudo bem. Você tem a produtividade que quando você desacelera a economia, a produtividade cai, que é o efeito, pior ainda do Golden Age. Era 0 e vai para ser 0,30, eu tenho os números aqui, 0 e passa a ser 0,32, eu acho. Eu tenho aqui. Era 0 e passa a ser 0,53. Ou seja, só para caramba a contribuição negativa, por assim dizer, do crescimento da produtividade. Entretanto, o custo salarial médio era 2,17 médio e vai para 1,96. Né? Ou seja, um período onde você está com a taxa de desemprego muito baixa, historicamente, eu contei essa historinha nesse artigo, muita gente conta essa historinha da dinâmica salarial, está indo bem, para o período onde a dinâmica do emprego é uma droga, aumenta estupidamente o desemprego, se você olhar os dados agregados de salário, não é tão bem e tem esse resultado esquisito aqui. Posso falar? Tá, então pode falar um pouco, eu acho, mas até seria bom, o problema de escrever artigo é que a gente tem limite de espaço. Mas então, por ter limitação de tamanho, principalmente aí você não fez uma coisa que é importante, que é cotejar com a literatura e com outros fatos que não sejam só os fatos de conta nacional. Entendeu? Mas eu, até por causa disso, achei estranho. Achei muito esquisito, porque é meio contra-intuitivo. Eu sempre falo, intuição é uma coisa muito importante na economia, gente. Intuição é o raciocínio que não está fechado, mas está chegando quase lá.
Certo? Intuição, né? Assim, eu acho que o Vasco vai ganhar do Cuiabá, não é isso. Pior que eu acho que vai perder. Também. Intuição eu tenho um desenvolvimento de uma ideia e a ideia não está bem fechada, não está bem arrumada. Então, é muito contra-intuitivo esse resultado, esquisito. E outra coisa, então, depois beleza, que aí depois o salário cai igual uma pedra, então tem que ser feito. E outra coisa que está na moda agora, não sei se vocês estão acompanhando, que é a tal da inflação de lucros, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso. Então, sim, da economia americana. Da economia americana, tem um debate danado na heterodoxia, se tem inflação de lucros, se não tem inflação de lucro, o Lavoie fala um negócio, outro cara fala um negócio. Entra lá no ineteconomics.org. Se alguém tiver interesse, está lá no ineteconomics.org, vários artigos sobre profit inflation. Que tem gente dizendo que a inflação hoje em dia está subindo muito, outros dizem que não é, não sei o que, uma discussão. E eu achei também curioso, mas aí que é essa recomposição tão forte de imagem. É muito forte essa recomposição de imagem. Porém, aí ele já dá uma dica interessante, que foi na apresentação que ele falou aqui, que você tem uma subida de alguns preços administrados, tá, que recompõe a imagem de vários setores. Então, se você é capaz, se você dá uma subida muito forte de energia elétrica, não sei o quê, e o cara consegue repassar isso, é óbvio que a margem dele vai subir, mas deveria ter tido uma pressão salarial, como de fato teve. E não aparece, entendeu? Parece que tem um pedaço aí que não espreme para outro, entenderam? Tem um pedaço que não acomoda, o outro está subindo e a margem está parada. Então, foi a surpresa que eu tive, e essa discussão talvez seria legal depois ser levantada sobre a inflação. Não dá, porque o teu espaço já tem 20 e poucas páginas. Não, mas eu vou pensar. Para pensar, de repente um outro que você usando isso, discutir com a literatura. Que eu acho que seria interessante. Tá? E aí discutir essa inflação tão forte, a composição de imagem, num período, de novo, que você está com uma recessão danada. Então, entendeu? Me parece, sei lá, meio... Porque para mim, eu fiz uma leitura totalmente errada, confesso isso aí, assim. Para mim era uma inflação, porque como tinha tido uma desvalorização cambial muito forte, que era meio câmbio, ainda que as commodities caíram, mas as commodities caíram para caramba. É o que você mostra. Sim. Então dá uma compensada as commodities com o câmbio. E aí os preços administrados sobem, mas aparentemente não dá uma contração do salário e a margem acompanha. Porque a margem pode acompanhar porque ela está, mesmo que seja rígida, está aumentando, digamos assim, a participação dos lucros na renda. Então é mais um problema para mim do que mas vocês entenderam direitinho a lógica, o negócio, como é bacana esse tipo de trabalho, e tem isso. Vou esperar, não. Então tem essa questão de você, depois que ele vai fazer, e que eu acho importante bater isso com as historinhas que se contam sobre esse período. E nesse caso específico, aí a historinha eu achei contra-intuitiva, mas está aí, são puzzles que a gente tem que resolver. Tá? Os dados estão aí, o modelo está aí, não tem nenhuma crítica ao modelo. Então tem que ver como é que isso compatibiliza. Tá? Mariano, parabéns e... Fala um pouquinho, a gente vai discutir isso. Será que eles querem mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Prefere que fale agora, Caio? Ou cale-se para sempre? Eu acho que é melhor você fechar. Tá. Primeiro eu explicar um pouco mais os efeitos de volume e preço relativo, certo? Isso é porque na decomposição a gente acaba analisando um pouquinho a evolução dos coeficientes técnicos também. E o coeficiente técnico, ele é consumo intermediário sobre VBP. O coeficiente técnico, ele reflete os custos associados ao consumo intermediário, que é uma cesta de insumo. É como se fosse uma cesta de consumo, mas de insumo produtivo. Então, essa cesta ela pode ter uma evolução do seu nível de preço, que é diferente da evolução do preço do VBP. Quando o preço da cesta de consumo evolui de modo diferente ao preço do VBP, o coeficiente técnico muda. Ele aumenta ou diminui, não por uma dimensão estritamente tecnológica. É pelo preço do insumo? Pelo preço do insumo comparativamente ao preço do VBP. Então a cesta de insumo que eu demando está encarecendo numa velocidade diferente do produto final que eu vendo. Então é como se eu tivesse um regresso técnico. É como se fosse na crise do petróleo,
Se tivesse um choque tecnológico negativo, que não é tecnológico, é porque o preço do petróleo o coeficiente técnico vai mudando o preço. E a outra coisa é o volume relativo, que é a evolução do consumo intermediário a preços constantes e do VBP a preços constantes. Então, você está usando mais unidade ou menos unidade de consumo intermediário por unidade de VBP. Mas ele pode ser por mudança de estrutura? Pode ser por mudança de estrutura e pode ser por mudança do próprio preço dos insumos. Então, você caminhou mais ou menos para um insumo, que ele era mais barato que o outro, mas ele demandava também que você usasse uma certa quantidade de insumo maior do que antes. Aí você expande o uso do insumo mais do que você expandiu a sua produção. Então, o seu coeficiente técnico está aumentando por causa disso. Pode ser uma consequência a mudança de tecnologia e preços diversos. Estrutura produtiva também. Preços relativos, assim. Só é importante isso porque parece que é uma espécie de regresso técnico. Entendeu? Que é esquisito, parece que você está usando mais insumo por... Tipo, que estranho. Então, pode ser... Sacaram Tem 7 anos que a gente discute isso, que a gente não gosta de usar a expressão progresso ou regresso tecnológico para essas mudanças de coeficientes técnicos. A gente usa esse termo híbrido, mudança de coeficiente técnico, porque é esse conjunto grande de coisas. Isso. E a gente só sabe o resultado. Você só vê depois, mas pode ter muitas coisas explicando isso. Mas óbvio que todo mundo... Acho que está no DNA da gente, a gente olhar e achar que sempre vai diminuir né? Você vai sempre usar menos insumo por unidade, uma coisa desse jeito. Mas tem várias coisas, como ele falou. Você pode mudar a estrutura produtiva, pode mudar o tipo de insumo que você está usando. Pode ser mais caro também, entendeu? Pode ser um tipo de composição e preço, né? Mas por que você está usando um insumo que o preço dele aumentou mais do que o preço do que produz? Pode ser. Porque isso continuou sendo a técnica minimizadora de custo. Talvez outra coisa seja ainda pior, talvez não aparecesse nesse efeito, mas ia ter um custo unitário de trabalho maior. E você continua fugindo de custo dessa forma. Então, acho que isso é importante observar isso. Explicitar mais o efeito acumulado, o efeito indireto, talvez um pouco mais, pode ser. Eu tentei fazer isso textualmente, eu não coloquei essa última tabelinha que eu mostrei aqui, mas talvez colocar um anexo com ela, que aí tem a protagonismo, vamos dizer, de cada efeito na inflação total. Aí talvez ajude a explicitar mais câmbio commodity, que é o que não aparece na tabela grande, aparece no mais enxuto. Eu estou falando só para dar eu acho mais que vale a pena, não sei. Aí seria bom também ter um pouco de feedback de vocês, entendeu? Talvez para vocês seja menos... esses modelos sejam menos naturais, por assim dizer. O comportamento do custo unitário de trabalho em 15 e 16, eu acho que há uma certa explicação para isso, talvez. Bom, vamos lá, vamos discutir. Assim, a dinâmica... Primeiro, tem, acho que alguma defasagem entre o mercado de trabalho e o reajuste salarial. Em 2015, o desemprego ele aumenta ao longo de todo o ano, mas ele ainda não tinha alcançado no final de 2015 um nível elevado. O mercado de trabalho foi piorando, mas ele não estava ainda assim, tipo, um caos absoluto, ele foi ficando mais caos para frente, no segundo semestre de 16, 17. Então, assim, foi piorando, mas ainda não estava assim, totalmente terrível, como falar em 2017, enfim. Então, acho que um pouco essa defasagem. E defasagem também do mercado de trabalho para a barganha salarial. A outra coisa é que, como a gente teve os choques logo no começo de 2015, câmbio logo no começo do ano, tarifas logo no começo do ano, e eu pego 15 e pego 16, então acho que deu para... Porque tem toda a discussão de defasagem, né? Tem um choque em câmbio, tem um choque em tarifa, quanto tempo demora? Como está 15 e 16 junto, eu acho que pegou um efeito acumulado total, porque teve todo o ano seguinte lá. Mas eu acho que como você teve choques logo no começo desse período todo, a barganha salarial, ela ainda usava como referência uma inflação razoavelmente alta. Então, você não conseguia o que você queria, mas você estava pedindo alto. O que você conseguia não era o que você queria, mas ainda era um valor razoável. Então, ainda pressionava o custo unitário do trabalho um pouco. A inflação em 2015 pelo IPCA foi 10%. Aí, beleza, não vai conseguir 10%, mas você consegue uns 7,5%. É ruim do ponto de vista distributivo, está perdendo salário real numa velocidade que não é pequena, mas ainda te dá um choque de custo razoável, 7,5%, e não um choque de custo razoável. Só para também, como vocês são alunos, vão fazer, quem quiser fazer modelo sobre isso, sempre olhem a dinâmica do salário nominal e do salário real. O salário real é ex post. E o que causa a inflação é o salário nominal. Cuidado. Tá? Então, às vezes é muito enganoso você olhar o salário real e o salário real caiu, quer dizer, não. Quer dizer simplesmente que você pode ter tido uma dinâmica, eu acabei de falar isso, uma dinâmica de salário nominal que puxa a inflação para cima, mas os outros custos estão sendo mais fortes e tenham feito cair o salário real. Então, cuidado com isso que ele está falando.
que pode ter sido uma questão de dinâmica de salário nominal, ainda indexada a um período de alta inflação, que não se reflete no dado salário real. Eu posso até olhar depois para refrescar a memória. O salário real, eu não me lembro exatamente como ele se comporta em 15 e 16. Eu acho que ele cai em 15, mas pelas contas nacionais, eu acho que em 16 ele não cai. Ele fica próximo da estabilidade. Foi uma coisa que me surpreendeu quando eu olhei também. Então pode ser uma coisa característica das contas nacionais, está dando um resultado que surpreende comparativamente às outras fontes de dados. Mas de cabeça assim, eu não lembro. Mas 16 eu acho que é mais estável mesmo. Mas eu acho que esse mix talvez, assim. O mercado de trabalho foi piorando, mas ainda não tinha acumulado, assim, tipo, uma tragédia total. A tragédia total foi consolidando. Alguma defasagem entre a tragédia e o poder de barganha. E você ainda tinha uma referência para os reajustes que era um pleito razoavelmente alto, que estava a inflação passada tinha sido mais ou menos alta. Então acho que isso, assim, eu acho que pode ser uma explicação para esse resultado a princípio surpreendente, tá? O efeito das margens foi forte, eu também acho bem forte, porque não é que não teve correção de preço em 11, 14, mas teve, o impacto em 15, 16 foi o dobro. Eu acho que é um efeito forte, por isso que eu acho que não foi só... Olhando, eu vejo que não, mas não foi só o reajuste dos preços administrados, foi dos preços livres também, mas o protagonismo dos preços administrados é reconhecido, né? Foi muito grande ali o impacto. E aqui, como a gente está verticalmente integrado, eu acho que o impacto da energia elétrica aparece mais explicitamente também, porque é um insumo fundamental para quase todos os setores. Então eu acho que esse repasse ali, o impacto acumulado do repasse da energia elétrica sobre todos os setores, faz sentido que tenha contribuído para uma parte daquele número surpreendente. De fato, não, você entendeu certo, não foi uma queda da margem dos setores com preço internacional. Foi os setores domésticos repassaram bastante o custo dos choques, porque efeito de margens dos preços internacionais apareceria lá no outra coisa. E é isso que a gente falou, foi basicamente... A gente achou que naquela época a gente estava tendo um choque de inflação grande, porque estava combinando câmbio com tarifas administradas, né? Mas ainda bem que as commodities ajudaram, porque a gente provavelmente está tendo inflação maior que 11, 14. Se a gente acha perigoso bater 10% como bateu em 2015 pelo IPCA, podia ter batido talvez até mais, porque se o commodity tivesse atrapalhado. Tá? Então ali realmente a gente teve uma coisa que foi externa à política econômica que ajudou a não trafegar por mares assim, que a gente considera mais indesejados, que é a inflação acima de 10%, etc. Beleza. Não, acho que eu estou saciado agora, assim, se alguém quiser falar alguma coisa.